Pronto, antes de mais agradecer realmente o convite para estar presente aqui na sessão. É um prazer estar aqui convosco a representar o Inove Contacto, que é um programa de estágios internacionais que existe já desde 97. Realmente temos aqui já uma história longa, mas que todos os anos se renova com novos estagiários e que realmente nos dão aqui alento para manter o projeto em andamento e que tem sido muito gratificante ao longo destes anos. É um programa dinamizado, operacionalizado pela ICEP Portugal Global, e temos vindo ao longo destes anos a colocar o programa ao serviço quer dos jovens licenciados, quer das empresas que realmente tanto necessitam destas qualificações e destas competências a nível da capacitação para a exportação e a internacionalização da economia. O programa tem uma característica profissional muito vincada. É um programa de estágio internacional remunerado. Depois, mais à frente, iremos partilhar convosco o que é que oferecemos em termos de bolsa. O que é que fazemos de diferente no programa? É a ICEP que tem a responsabilidade de encontrar o perfil adequado para a oferta que é apresentada pela empresa. E, ao mesmo tempo que existem candidaturas de estagiários, existem também candidaturas de empresas. E somos nós que fazemos este casamento, no fundo, mais à frente iremos falar um bocadinho mais detalhadamente, que é o matching entre o perfil do candidato e aquilo que a empresa está à procura. Temos também uma particularidade que nos distingue provavelmente de outros programas, que tem a ver com um destino no mundo que é efetivamente selecionado pela ICEP no âmbito deste casamento que eu referi há pouco. Então, em Inove Contacto, como eu comecei por partilhar, tem esta vertente empresa e estagiários. No fundo, capacitamos os recursos humanos portugueses, dando competências na área da internacionalização e colocando precisamente essas competências depois ao serviço das empresas nacionais. E na perspectiva do estagiário, contribuímos aqui com uma experiência numa multinacional, numa empresa que realmente está espalhada pelo mundo e que tendo aqui a oportunidade de conviver com formas diferentes de trabalho e conviver com outras culturas. Para além destes fenómenos que nós já falámos, é sem dúvida uma experiência pessoal marcante. A nível profissional também, porque realmente conseguir conjugar todas estas componentes profissional, pessoal, é sem dúvida uma aventura e um desafio muito grande, e uma das características dos nossos estagiários é que tenham efetivamente essa resiliência, essa vontade de aprender coisas diferentes, formas de trabalho diferentes e de conviver com outras culturas, porque o que fazemos aqui, se calhar, numa determinada área, é feita completamente diferente na outra parte do mundo, e conseguirmos agregar isso em nós e absorvermos esse conhecimento é sem dúvida muito importante, para além de que acaba por ser uma representação de Portugal no mundo, e aí nós confiamos realmente nos nossos estagiários para levarem um bocadinho de Portugal aos 4 cantos do mundo e trazerem também depois, quando regressam, todo o conhecimento que adquiriram lá fora. Pode também ser uma experiência, um ponto de viragem, ou seja, quem tem esta vontade de ter uma carreira internacional, o programa realmente permite ter esta experiência de 6 meses no estrangeiro e efetivamente contribuir para abrir caminhos e abrir aqui se calhar oportunidades que de outra forma não seriam tão óbvias no fundo. E este caminho é sempre acompanhado pela ICEP, ou seja, desde que a pessoa aceita entrar no programa, que temos sempre uma equipa a acompanhar todo o processo. E no pós-estágio, que nós costumamos dizer que o Inove Contacto é para a vida, porque na verdade depois mantemos uma rede, mais à frente depois eu também irei explicar um bocadinho, uma rede de já neste momento 5.500 ex-estagiários, que realmente é muito solidária e tem muitas características interessantes, desde o empreendedorismo, desde a partilha de conhecimento. No fundo acabamos por ficar ligados aqui para a vida, quer nós instituição, a ICEP e Inove Contacto, quer as empresas, quer os ex-estagiários que realmente estão unidos nesta rede. Mas mais à frente depois eu irei falar um bocadinho sobre isso.
Relativamente agora aos timings, para aqueles que estão interessados efetivamente em abraçar este desafio, nós estamos neste momento com o lançamento da edição no sentido de divulgação. Em setembro, outubro iremos abrir as candidaturas. É muito importante aqui para as candidaturas, se calhar começarem, quem está interessado obviamente, desde já preparar aqui alguns documentos e adiantar trabalho. É só um conselho, porque ajuda. Como sendo, por exemplo, o CV em português e em inglês, que é fundamental para a candidatura, e também o certificado de inglês e o certificado de habilitações. Assim que terminarem, obviamente, quem tiver ainda a terminar o curso, assim que terminar tem de obter efetivamente o certificado, porque é um documento obrigatório para submeter a candidatura. Mas as candidaturas irão estar abertas em setembro, outubro. A seleção, ou seja, aqueles que forem selecionados para testes serão contactados entre outubro e novembro, irão estar a realizar testes, e o matching, que era que eu falei há bocadinho, que é o casamento, digamos assim, entre o vosso perfil e o que a entidade está a pedir, realiza-se entre dezembro e janeiro. É nesta fase que se dita no fundo o destino, ou seja, que nós conseguimos perceber que aquele perfil efetivamente tem uma oportunidade na empresa X, no país Y, e fazemos esse casamento. Por isso é uma fase muito importante. Queria-vos dizer que a equipa que realmente faz o matching já o faz há muitos anos, por isso temos aqui uma larga experiência. Em termos de satisfação, a taxa é bastante elevada, o que nos deixa também muito felizes. E quem passa esta fase do matching, ou seja, quem é aceito por uma entidade, depois transita, é convidado a integrar e transita então para a fase de campus. E o campus é o início do estágio em novo contacto. E o que é o campus? O campus é a sessão de acolhimento dinamizada pela ICEP. Convidamos N personalidades, realmente pessoas que se destacam em algumas áreas, nomeadamente da internacionalização, dando-vos dicas e dando também testemunhos. Por exemplo, os ex-estagiários normalmente partilham muitas experiências deles, porque há ali dicas importantes, porque viver em Nova Iorque não é a mesma coisa que viver na praia, em Cabo Verde, e há ali dicas muito importantes, ditas na primeira pessoa, que realmente fazem diferença. Mas temos uma panóplia grande de oradores, normalmente na sessão de acolhimento. Depois o estágio propriamente dito, enquanto experiência na entidade de acolhimento, começa em fevereiro, irá até agosto, e no final de outubro temos então a sessão de encerramento, que no fundo é um seminário para balanço, no fundo, e para nós entregarmos certificados de participação com as notas finais. No âmbito do caminho que temos de fazer, desde a candidatura, que é realizada online, e o convite à integração, que eu falei há pouco, pronto, é necessário efetivamente passar pela seleção, ou seja, os testes que são realizados não pela ICEP diretamente, mas por uma empresa de recrutamento e seleção, contratada para o efeito, e depois então o matching, que realmente esse sim é da responsabilidade da ICEP e que realmente é uma fase muito importante. O convite à integração ocorre, até este momento há uma dúvida que costuma surgir por causa dos requisitos, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente, que tem a ver com o requisito NEET e com o facto de estarem empregados durante a candidatura. Isso é possível, podem se candidatar estando a trabalhar e a estudar, mas depois, quando há o convite à integração, aí sim o requisito NEET tem obrigatoriamente de ser cumprido. Mas é só na fase posterior, por isso até aqui a candidatura é tranquilo, podem se candidatar sem qualquer problema. Relativamente à estrutura do programa, esta primeira fase em Portugal inclui o campus e, eventualmente, dependendo das empresas, um período curto de estágio em Portugal, já integrado na empresa. Isto é opcional para as entidades. Depois destas 4 semanas, tratadas as formalidades de ida para o estrangeiro, é então agendada a viagem e começa então a aventura na fase de estrangeiro.
que são até aos 6 meses. E o que é que oferecemos para vos ajudar neste processo todo? Durante a fase em Portugal, oferecemos uma bolsa que corresponde a 2 IAS, que é mais ou menos 870 euros por mês. Acionamos também o seguro de acidentes de trabalho desde o primeiro dia do campus e acresce também o subsídio de alimentação por dia útil. Depois do campus, ou seja, depois da fase em Portugal, passando para a fase no estrangeiro, a tudo isto que já referi, acresce a viagem, obviamente, de ida e volta para o país de destino, acresce também um subsídio de alojamento que varia, esse montante varia de país para país, ou seja, quem está a trabalhar em Espanha não vai receber um subsídio igual a quem trabalha em São Francisco, porque realmente são cidades diferentes e têm custos de vida diferentes. Por isso vai variando de país para país, e também acionamos o seguro de saúde e de acidentes pessoais. E no fundo, em termos de bolsa e outras regalias, efetivamente é isto que o programa realmente suporta e oferece aos seus estagiários. Relativamente aos países que são abrangidos, o mundo inteiro está abrangido, obviamente que temos em atenção condições de segurança, como é óbvio. Já tivemos estágios em sítios diferentes, nos 4 cantos do mundo, desde os Estados Unidos à Nova Zelândia, Moçambique, Cazaquistão, Quénia, Djibouti, pronto, já tivemos aqui uma série de países abrangidos e no fundo o mundo está ao nosso dispor em termos de estágios, desde que obviamente hajam também candidaturas do lado das entidades, mas é possível efetivamente fazer estágio um pouco por todo o mundo, como vocês podem ver aqui pelo mapa. Agora, relativamente aos requisitos, como eu vos dizia há pouco, um requisito obrigatório é o requisito NEET. O requisito NEET implica que as pessoas tenham até 29 anos à data de início do estágio, e que não possam estar, quando obviamente aceitam, dentro do prazo que nós formos atribuir, não podem estar a estudar, nem a trabalhar, nem a fazer outro tipo de formação. Ou seja, efetivamente têm de estar disponíveis para realizar o estágio e não ter qualquer outra atividade em paralelo. É necessário, obviamente, ter uma qualificação superior concluída, apresentando, obviamente, o certificado de habilitações e também comprovar os níveis de inglês. Às vezes aqui também nos níveis de inglês surgem algumas dúvidas. Se tiverem, por exemplo, um certificado reconhecido internacionalmente, emitido há menos de 4 anos, nós aceitamos. Normalmente todos do Cambridge Assessment English são aceitos, mas se não tiverem, também não é obrigatório fazerem, podem fazer um simples teste de aferição de nível numa escola. Basta que essa escola seja certificada pela DGERT. Sendo certificada, pode ser claramente um teste de aferição de nível, que é mais fácil de fazer, é mais célere do que se forem fazer um teste internacional. E depois ter um espírito aventureiro, peço desculpa, obviamente ter esta vontade de conhecer o mundo, conhecer novas formas de trabalho e novas culturas. Só dar aqui uma nota relativamente ao reconhecimento que o programa tem vindo a ter. Efetivamente temos tido aqui algumas recomendações e também reconhecimento e alguns prémios que partilho aqui convosco. O último teve a ver com o prémio EPA a nível nacional na categoria de investimento nas competências empreendedoras, mas o próprio Fundo Social Europeu já nos destacou como Good Practice e a OCDE e por aí fora. Por isso o programa ao longo destes 24 anos tem vindo realmente a ser reconhecido pelo realmente o seu contributo na qualificação dos recursos humanos. Agora, relativamente a quem é que somos os nossos estagiários?
Os nossos estagiários têm uma média de idades de 25 anos. Aqui em termos de masculino e feminino, apesar da percentagem aqui ainda não estar a 50-50, mas nas últimas edições tem vindo a aumentar a percentagem feminina, por isso nós acreditamos que mais dia menos dia estejamos aqui 50-50. Já se candidataram ao programa cerca de 58 mil candidatos licenciados, não é? Recrutámos 10% destes, ou seja, recrutámos 5.885 em mais de 1.200 entidades, o que tem sido realmente gratificante ao longo destes anos, quer pelo lado das entidades o interesse em receber, quer pelo lado dos candidatos o interesse em realmente ter esta experiência. Quanto aos países que se destacam nas alocações que fazemos, realmente há aqui alguns países que têm recebido um grande número de estagiários ao longo dos anos, mas isto varia, como eu já disse há pouco, também tendo em conta as empresas que se candidatam ano após ano, mas destacamos aqui os Estados Unidos, Espanha, Brasil, Moçambique, a China e o Reino Unido, que realmente têm recebido aqui uma grande quantidade de estagiários, ou seja, quer dizer que nestes países há muitos projetos a correr e as entidades acabam por realmente apostar neles, e também são países de referência estratégica para Portugal, o que faz com que realmente apostemos também na alocação de estagiários. Quanto às áreas de formação, na sua gênese o programa apostava em áreas específicas, as engenharias, as tecnologias de informação e o management, mas temos vindo a alargar ano após ano e hoje em dia temos praticamente todas as áreas de formação abrangidas. Mas sem dúvida nenhuma que o management e as engenharias são aquelas que se destacam, mas lá está, de ano para ano isto varia também de acordo com as necessidades que as entidades identificam e com as candidaturas que realmente vão apresentando ao programa. Após o programa, o INOV, o programa no sentido de estágio, importa partilhar convosco que realmente em termos de avaliação final, e que se traduz também um bocadinho na empregabilidade, ou seja, o resultado a seguir ao estágio, o que é que ele potencia em termos de emprego. Sabemos do acompanhamento que fazemos do programa que 40% dos estagiários são convidados a ficar nas entidades de acolhimento. Nem todos aceitam, mas 60% desses aceitam o convite, o que nos dá uma taxa de empregabilidade no pós-estágio, porque não contamos aqui só pelas entidades de acolhimento, temos também de ter aqui atenção que, embora a entidade de acolhimento, por exemplo, convide, a pessoa não aceita, mas que entretanto já teve outra oportunidade noutra entidade, ou seja, potencia efetivamente a criação de emprego, e é uma realidade porque 70% dos estagiários transmitem-nos no pós-estágio que estão a trabalhar, ou seja, que encontraram o seu lugar no mercado de trabalho. Muitos deles, cerca de 30%, mantêm-se nos mercados externos, ou seja, não regressam a Portugal, pelo menos no imediato, mas há sempre aqui uma massa flutuante entre quem vai e quem fica, mas muitos depois também regressam, no final depois vão ver um mapa sobre a rede onde estão atualmente os 5.500, e realmente nota-se que realmente há muitos que voltam a Portugal, mas também há aqui uma percentagem que se mantém no estrangeiro. Mais de 90% dos estagiários confirma que realmente adquiriu e enriqueceu competências, ou seja, que o estágio lhe permitiu crescer e incrementar aqui os seus conhecimentos, e que 95% refere que realmente o programa contribuiu para o impulso da carreira internacional. E quase 100% em termos de experiência cultural valoriza o Novo Contacto enquanto experiência cultural. Boa tarde, Adriana, consegue-me ouvir?
Consigo sim, olá Afonso. Pá, eu peço imensa desculpa ter vindo atrasado. Pá, Tranquilo, Tudo não há bem, grande Afonso. justificação. Não há grande justificação. Peço imensa tranquilo. desculpa. Não há problema nenhum, Ahm, Afonso. Ainda bem que se pode juntar a nós, é tranquilo, é tranquilo. Excelente, que pode juntar-se a nós. Um, o Afonso fez o seu percurso no técnico e eu só tenho a agradecer porque o Afonso está a trabalhar e tirar aqui este bocadinho para partilhar convosco a experiência dele. Eu tive o prazer de acompanhar o Afonso no ano passado, no seu estágio, mas depois já passo a palavra ao Afonso. Realmente acho que é importante ouvirem-no a ele, porque um testemunho na primeira pessoa efetivamente muito interessante, porque realmente foi alguém que fez o processo todo. Obrigada, Afonso. E até já. Eu vou só terminar aqui, já estou quase a acabar e já passo a palavra. Relativamente às entidades, só partilhar convosco que realmente 98 reconhece que há uma adequação efetivamente entre o perfil do estagiário às necessidades que eles têm quando fazem a candidatura e que realmente as competências adquiridas pelos estagiários são uma mais-valia na competitividade nacional e à escala global. E que a formação que os nossos estagiários têm e o desempenho que depois revelam durante a experiência que são sem dúvida adequadas. Partilhar também só convosco, ao longo das últimas 15 edições foram realizadas mais de 1.500 ofertas de trabalho, ou seja, realmente há este reconhecimento por parte das organizações nas competências adquiridas ao longo do processo. E falar agora um bocadinho da rede, que é o pós-estágio, mas era como eu vos dizia, é que vamos ficar ligados para a vida. A rede é uma rede social digital da internacionalização, partilhamos conhecimento, quer entre empresas, quer entre estagiários, e é sem dúvida um valioso ativo para a ICEP, para as empresas e para os estagiários. Acabamos por ter alguns projetos empreendedores gerados no seio desta rede. Já vimos projetos como a BTI, por exemplo, nascer efetivamente de ex-estagiários, mas há muitos outros, depois se tiverem curiosidade podem ver no site. Daqueles que nós temos conhecimento da situação profissional, que 94% deles estão empregados, ou seja, dos 5.500 sabemos a situação profissional de 4.300 e desses 94 estão empregados, sendo curioso que 7% desses estão ainda nas entidades de acolhimento, ou seja, fizeram todo o seu percurso profissional na entidade onde nós os colocámos no estágio, ou seja, não saíram de lá, mantiveram-se na organização e cresceram lá, cresceram dentro da organização. Destacar só aqui algumas empresas que contratam ex-estagiários do programa. Todas elas são entidades de acolhimento, à exceção da Farfetch, que nunca foi entidade de acolhimento, mas que tem nos seus quadros 19 pessoas e 9 contacto. Todos os outros são foram e são entidades de acolhimento e contratam os estagiários que fazem lá estágio, ou então estagiários do novo contacto, que apesar de terem feito a experiência noutra entidade, como é valorizada a experiência, contratam-nos e agregam-nos às suas estruturas. Destacar, por exemplo, aqui a Bosch, a EDP, a Sonai, a Altran, a Cisco e a Siemens, por exemplo. A ICEP também tem integrado nos seus quadros também ex-estagiários e temos vários delegados nossos, que são representantes de Portugal no mundo, que são ex-estagiários do programa. Em termos de distribuição no mundo dos ex-estagiários, cerca de 3.800 estão na Europa e os restantes estão efetivamente espalhados pelos 4 cantos do mundo, desde a América do Norte. Na Oceania temos 19 pessoas, mas há pessoas na Ásia, no Médio Oriente, por isso temos um bocadinho de ex-estagiários a representar Portugal nos 4 cantos do mundo. E termina assim a apresentação e queria só passar então a palavra ao Afonso. O Afonso foi nosso estagiário do Inove Contacto na Bright Sunday na Suécia
E eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do Afonso para vir aqui partilhar convosco, na primeira pessoa, como é que foi a experiência dele ao longo destes meses, que ainda por cima foi um ano atípico, foi um bocadinho diferente das outras edições por causa da pandemia, mas com resiliência e tudo superou. E pronto, e não vou demorar mais e vou passar a palavra ao Afonso. Obrigada, Afonso. Então, por onde é que eu hei de começar? Epá, apliquei-me ao programa, as fases de seleção, tudo isso, acho que isso é interessante e acho que a Adriana já deve ter tocado nesses assuntos. O que interessa para vocês é sempre o que é que se passou e como é que as coisas correram. Epá, eu fui selecionado para a Suécia e, epá, e a verdade é que o meu estágio de uma fase inicial, a empresa teve ali uma questão que depois acabou por não me poder acolher. Ainda assim, epá, eu tenho de sublinhar a prontidão e a espetacularidade que a ICEP teve neste caso, em que muito rapidamente me arranjaram uma outra empresa de acolhimento. A Adriana estava aqui a falar-vos de algumas empresas que costumam fazer acolhimento. A empresa onde eu estou neste momento, a Bright Sunday, e foi onde eu acabei por fazer o estágio I9, nem sequer era uma empresa de acolhimento, portanto, o esforço da ICEP foi sem dúvida notável a tentar encontrar uma outra possibilidade e uma outra maneira de eu conseguir fazer o estágio, nomeadamente através do escritório local em Estocolmo que tem, mas conseguiram, pá, sem dúvida, com excelência. Tanto é que eu acabei por gostar imenso do estágio que fiz, e não só isso, mas também eles gostarem muito de mim e contratarem-me. Relativamente ao estágio em si, epá, é assim, claro que foi um ano atípico. Foi um ano atípico com a pandemia. Também foi um sítio atípico por onde eu fui. Eu até outubro de 2020, eu tive a tempo inteiro na Suécia. E eu não sei se vocês sabem, mas a Suécia foi o país atípico na pandemia, porque ainda hoje não existe pandemia na Suécia. Não existe esta questão de nos protegermos, de nos isolarmos, de usarmos máscara. Eu nunca deixei de ir ao escritório. Sempre andei de transportes. Só a partir de novembro de 2020 é que se começaram a ver algumas máscaras na rua e nos transportes públicos. Ainda hoje não existe qualquer obrigatoriedade de se usar máscaras, seja indoors ou outdoors, o que quer que seja. Portanto, sem dúvida epá, que tudo isto foi atípico, mas epá, estou sem dúvida muito contente de tudo isto ter acontecido, epá, porque eu acho que senão, eu não sou, e eu acho que nenhum de vocês deverá ser pessoa de aceitar, de aceitar algo só por aceitar, ou seja, se vocês aceitam um desafio, quer seja um estágio, quer seja um emprego, quer seja um convite para fazerem parte de uma equipa a um nível mais superficial, ou menos eu não queria usar a palavra sério de sério, mas eu acho que vocês percebem a ideia. Um convite menos sério do que um emprego. Eu acho que vocês têm de estar motivados para isso. Eu acho que vocês têm de gostar do desafio. Ou seja, não acho que nenhum de vocês no técnico está em posição de aceitar desafios, seja emprego, seja o que quer que seja, só porque sim. E, se eu de facto não gostasse daquilo que faço e daquilo que a Bright Sunday faz, obviamente também não tinha ficado, não é? Nomeadamente, pá, acerca do meu estágio. Correu tudo impecável, com
com as idiosincrasias que eu já referi, pá, de não haver pandemias lá. Mas foi sempre tudo, correu sempre tudo muito tranquilo, pá, sempre tive bastante apoio da ICEP, nomeadamente quando caíram as questões da pandemia. Tive sempre a preocupação no meu caso foi a Adriana, mas cada um dos estagiários depois tem alguém em Portugal a dar suporte contínuo daquilo que nós precisarmos, basicamente. Muitas vezes até questões pessoais acabam por ser o vosso ponto de contacto, não é? Porque eu acredito que muitos de vocês, ou pelo menos foi aquilo que aconteceu comigo. Pá, eu já tinha viajado a minha cota parte, mas nunca tinha iniciado algo num outro país. Ou seja, sempre que estive em viagem, tive sempre em viagem temporária. Eu, quando fui para a Suécia, fui em estilo permanente. Eu vim para ficar. E, e a Adriana aí e o Inove, o programa, sempre me deram muito suporte. Quando apareceu a questão da pandemia, também me deram bastante suporte e tiveram muita preocupação de fazer um acompanhamento bastante de perto para saber se eu queria vir, se eu queria ficar, se eu me sentia à vontade com a situação em que estava. A Suécia é um país especial nesta questão da pandemia. E sempre me quiseram deixar à vontade daquilo que eu queria e podia fazer. Entretanto, se surgirem dúvidas, eu acho que é sempre mais interessante falar e se surgirem dúvidas aparecerem já do que eu estar aqui a fazer um monólogo chato, mas enquanto não as aparecerem eu posso continuar. Eu acho que não só o grande valor deste estágio não só está em vos abrir portas lá para fora. E eu posso-vos dar o meu exemplo. Eu, quando me inscrevi no Inove, eu tinha acabado de fazer uma viagem pela Ásia, e a minha ideia, quando me inscrevi no Inove, vocês nunca têm poder de escolher o sítio para onde vão, mas dizem quais é que são as vossas preferências. E as minhas preferências desde o início sempre foram Ásia. O mais recôndito que seja o país, melhor. Portanto, eu queria, inclusivamente, um dos países para onde eu queria muito ir era para o Paquistão. E lá está, obviamente, vocês não têm poder nenhum de escolha final. Claro que podem sugerir ou indicar para onde é que gostariam, depois isso é um processo de seleção interno do programa, mas, mas eu acho que, indo ou não para onde vocês mais desejavam, vocês, primeiro de tudo, têm de estar abertos, quando se candidatam a um programa destes, têm de estar abertos para ir para qualquer lado. Não faz sentido candidatarem-se a um programa destes se só querem ir para a França porque têm lá a namorada, se só querem ir para a Inglaterra porque têm lá o tio, ou se só querem ir para o Paquistão porque se namoraram com o país e não aceitam outro. No meu caso, eu acho que quem se candidata a este programa tem de ser alinhado com isto, que é o único sítio que vocês não aceitam estar é Portugal, na duração do estágio, porque é exatamente isto que o estágio vos oferece e é isso, e vocês têm de estar com esse, tem de ser esse o vosso desejo, ou seja, não podem, como eu estava a dizer, não podem ter um sítio predefinido. E eu acho que isso é muito bom, pá, porque obviamente vocês sabem que isso vos faz crescer imenso. No meu caso, eu nunca tinha vivido em permanente, nunca tinha criado uma vida no outro lado. Pá, eu tenho 26, 20 e qualquer coisa anos. Eu sempre vivi, até o ano passado, eu sempre vivi na mesma casa com a minha mãe. Nunca tinha
nunca trocámos de casa, nunca trocámos de cidade, nunca nada. E obviamente que é um desafio, tal como se calhar alguns de vocês já fizeram, por exemplo, Erasmus, tal como é um desafio para vocês irem para uma cidade, mesmo que seja por 6 meses, para vocês estão ali a criar temporariamente algumas raízes e isso faz-vos crescer muito, claro. Nesse sentido, mesmo ignorando um pouco a parte profissional, portanto, mesmo ignorando a empresa onde ficam, faz-nos crescer bastante isto de irmos para um sítio novo e termos de criar raízes novas. Pegando na parte profissional, também, obviamente, também é sempre um interesse enorme, não é? Ou seja, vocês estão acabados de sair da faculdade, principalmente vocês que estão a acabar agora os cursos, pôr as mãos na massa e de facto trabalhar, não é? Ou seja, eu senti durante algum tempo no técnico que pá, estamos aqui a estudar, já agora fiz eletrotecnia, e eu senti muito que estamos aqui a estudar coisas e eu não sei muito bem como é que isto vai ser aplicado, não é? E a verdade é que neste estágio que eu tive do I9 e nos 6, 7 meses posteriores até hoje, em que estou contratado e estou a trabalhar para a empresa de acolhimento, epá, se eu alguma vez apliquei coisas que aprendi no técnico, ou que aprendi numa instituição académica, epá, foram muito reduzidas. E agora, epá, eu quero a vossa ajuda, porque eu estou aqui a ver uma mão no ar Sim, é verdade. do David Temos o Alves, David. mas eu não estou a conseguir ver a dúvida. Eu não sei se a Não, dúvida ele se calhar vai falar, penso eu. Vamos lá, Eu ligo a David. câmara que é mais, pronto, faz mais sentido. Eu não sei se preferem que escreva no chat ou se faça aqui a pergunta, que agora alguém escreveu. Não, eu prefiro falar contigo. Eu prefiro falar contigo, sim. Ok, pronto, a minha questão era mais técnica, não sei se é exatamente para ti, Afonso, desculpa, seria para a Adriana, mas eu faço a mesma, que é... Ok. Portanto, estamos a falar de colocação, estavas a falar da colocação, e a pergunta que eu tinha era, se for para um país como os Estados Unidos ou a China, por exemplo, que são países que uma pessoa tem que arranjar um visto e não é propriamente fácil, falo por alguma experiência, esse processo é acompanhado pela Inova ou é feito completamente pelo candidato ou candidata? Não, é feito por nós, é feito, é assim, obviamente que é ir à embaixada e tratar, isso tem de ser o próprio que vai, mas não somos nós que tratamos do processo todo, ou seja, no caso dos Estados Unidos há um contacto prévio com o consulado, já é definido um procedimento e somos nós que damos as indicações, no dia X vai-se deslocar lá, tem de levar estes documentos, mas já está tudo tratado por trás, David. E para a China a mesma coisa. E para todos os países onde é necessário ter um visto, nós fazemos os contactos prévios com as entidades competentes e depois passamos essa informação aos estagiários, ou seja, quem vai para o Chile há de ter um pacote do que é que deve fazer para ter o visto para o Chile, quem vai para a Colômbia, o pacote da Colômbia e por aí fora. Isso é tratado efetivamente por nós e nós fazemos esse acompanhamento todo, está bem? Esses contactos são sempre feitos a priori por nós, já está tudo preparado no fundo para arrancar quando vocês sabem o destino e logo a seguir, passados uns dias, recebem depois as indicações do que é que devem fazer, mas já nós temos esse processo tratado antes. Ok, obrigado. Obrigada, David. Não sei se há mais questões, para mim ou para o Afonso, não é? Se ninguém tiver, eu por acaso tinha mais questões. Não sei se posso continuar a ser eu a fazer ou se convém dar a Força, palavra a David. alguém. Também a pergunta um bocado técnica, que era, quando estava a falar de recrutamento, a Adriana mencionou testes e por aí fora. Eu não sei se podia dar alguma ideia dos testes e não mencionou entrevista. Há alguma parte do recrutamento em que há uma entrevista ou isso não existe? Há uma entrevista. Efetivamente, há aquela bateria de testes normal, entre aspas, do que se costuma fazer no recrutamento e seleção, e efetivamente há uma entrevista final com a empresa de recrutamento e seleção
onde, como o Afonso referiu, apesar do programa não permitir a escolha direta pelo candidato de eu quero ir para esta empresa, eu quero ir para este país, nós perguntamos, obviamente, na entrevista as preferências, ou seja, o que é que gostaria se fosse possível. E isso também é dito na entrevista e é passada essa informação no âmbito do recrutamento e seleção. Mas existe uma entrevista feita pelo recrutamento e seleção, sim. Okay. E Adriana, e já agora, só para juntar aqui um pontinho, corrija-me se eu estiver errado, mas que mais do que mais atenção àquilo que nós preferimos, eu diria que vocês têm mais atenção àquilo que nós preferimos, ou seja, se eu vos disser que epá, a minha ex-namorada está na Noruega, epá, não quero mesmo ir para lá, ela é o diabo em pessoa, eu não quero mesmo ir para lá. Eu por acaso ia fazer essa pergunta, uma lista negra, entre aspas. Ai, não sei se isso faz sentido Exatamente. ou não, tendo em conta o espírito do Inove, mas pode haver, entre aspas, uma lista negra do género. Este país não, por favor. Mas, também é perguntado, também é perguntado o que é que não e o que é que gostariam. Obviamente, como eu expliquei, os locais e as empresas. Eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, um estagiário da aeronáutica dizia-me: Adriana, estou muito chateado porque não fui para a Embraer. E eu expliquei-lhe: pois, mas a Embraer não pediu engenheiros aeronáuticos este ano. Porquê? Pediu outra área de formação. E eu tive de explicar isso, ou seja, isto não depende só também do programa, isto, como as entidades também se candidatam ao mesmo tempo, os cursos em si que são pedidos, ou seja, a formação básica é pedida, pode variar. Num ano a Embraer pode pedir um engenheiro aeronáutico e no ano seguinte pode pedir um engenheiro de engenharia de gestão industrial, não é? Por isso isto também varia consoante as candidaturas que temos do outro lado. Mas Afonso, peço desculpa, houve aí o Afonso ia dizer, eu não sei se respondemos depois a essa nota que o Afonso queria dar. Sim, era isso. Era dizer que também que tal como damos a sugestão daquilo que gostaríamos de onde gostaríamos de ir, mas eu acho que mais atenção ainda também era dado à nossa, como o David depois, da nossa lista negra, os sítios para, principalmente quando há uma razão ou quando é levantada alguma questão. Opá, eu, por exemplo, no meu caso, eu fiquei muito, muito chateado consigo, Adriana, por não me ter colocado no Paquistão, mas a verdade é que o Paquistão não estava a pedir eletrotécnicos o ano passado, então pronto, por já vezes, vim para a Suécia. Sim, por vezes pode ser a decisão entre... Agora, tendo aqui um exemplo extremo, o que o Afonso está a dizer, alguém pode dizer: eu gostava muito de ir para o Paquistão, mas se não tivermos candidaturas, que era o caso, nós nunca iremos colocar a pessoa no Paquistão, não é? Ou noutro sítio qualquer. Tem de haver efetivamente uma entidade que esteja disponível para acolher naquele país. E aí, não tendo o país que a pessoa gostaria muito, obviamente que nós colocamos onde faz sentido a nível de projeto, não é? Imaginando, eu vou-vos também dar um exemplo, imaginando alguém que quer muito ir para a Alemanha, mas não fala alemão, e todas as empresas da Alemanha dizem que a pessoa tem de falar um alemão B2 ou C2, obviamente que a pessoa, apesar da vontade, nós não vamos colocar, não é? Porque a empresa não vai aceitar, porque realmente não tem um nível de língua, por isso temos de ter aqui um equilíbrio entre, efetivamente, o que a entidade pede e as competências que a pessoa tem, não é? Não basta só o desejo, no fundo. Obviamente, se conseguirmos juntar tudo, fantástico, mas nem sempre é possível em termos de destino haver essa correspondência direta, quer seja o caso extremo do Afonso, não é? Queria ir para o Paquistão, mas não havia mesmo de todo mesmo, qualquer candidatura, ou então alguma particularidade em termos de competência que faça a diferença na alocação, ok? Isso pode acontecer. Não sei. Sim, eu acho que no fim do dia, nós como candidatos, como eu estava a dizer há bocado, a mentalidade que nós devemos ter quando nos candidatamos a um programa deste género é que temos de estar minimamente abertos para qualquer sítio que nos ponham, mesmo que nós demos as nossas sugestões, mesmo que nós demos a nossa lista dos desejos, temos de estar minimamente abertos. Epá, e no fim do dia são 6 meses, não é? Se nós não estamos preparados para estar 6 meses num país do qual não temos muito bem controle, se calhar há outros programas, não sei se é este porque no fim do dia, pá, nós e vocês, a malta do técnico,
tem as capacidades e é isso que nós ouvimos e que vocês ouvem, provavelmente ainda antes de ter entrado no técnico, é que a malta do técnico é, é a nata da nata e que superamos e que conseguimos ser competitivos em qualquer lado do mundo. É também isso que o programa nos traz, é dar-nos, é pôr-nos isso à prova, é pôr-nos no terreno e agora mostra que és a nata da nata. E, epá, eu acho que não há maneira melhor de nos fazer crescer e de nós termos consciência daquilo que somos e daquilo que conseguimmos fazer, um, e de vermos o potencial que temos, porque a verdade é que vocês, a maioria de vocês que se calhar ou não, que já anda à procura de emprego ou anda a cheirar um bocadinho o que é que o mercado oferece em Portugal, nomeadamente em Lisboa, para engenheiros, epá, deixa muito reticente do que é que Portugal tem para oferecer, nos tem para oferecer num futuro próximo. E eu acho que nesse sentido isto é uma porta muito porreira para nós não só, lá está, não só nos testarmos a nós próprios, como percebermos o que é que há lá fora, o que é que o mundo tem para nos dar, o que é que o mundo tem para nos mostrar e que desafios é que existem lá fora e o que é que nós conseguimos não só alcançar, mas como debatermos. Só para vos dar o meu exemplo, a minha perspectiva na altura em que eu fui colocado, eu quando fui colocado, eu durante algum tempo, eu estive a fazer trabalho de estagiário. Ou seja, tive a fazer aqueles trabalhos de investigação, não é de investigação no sentido lato, mas de tentar perceber, basicamente estava a fazer prospecção de mercado, estava a ver onde é que mais, a Bright Sunday já agora é uma empresa de financiamento, e eu estava a tentar perceber onde é que mais nós podemos financiar, o que é que mais nós podemos, o que é que mais do mercado nós podemos ganhar, onde é que nós podemos entrar noutros mercados e o que é que nós podemos fazer. Que era bastante diferente do que os meus colegas estavam a fazer, porque os meus colegas de facto estavam a avaliar projetos, estavam a vender projetos, estavam já no mercado a trabalhar nos projetos. Então eu durante algum tempo fui posto não em projetos, mas a avaliar que tipo de projetos novos é que nós podíamos financiar. E eu durante algum tempo, porque tinha acabado de ser colocado, a minha postura foi de, ok, eu estou aqui acabei agora de entrar no mercado sueco, eu estou aqui há 2 semanas, eu não sei se estou a gostar, se não ainda, epá, mas de qualquer das maneiras já tenho meio caminho andado, mesmo que eu não queira ficar na Bright Sunday, eu já tenho meio caminho andado para ficar cá fora e para ver para ver o que é que cá fora tem para nos dar. E eu acho que nesse sentido também é muito porreiro. Pá, é assim, se formos a ver, a Adriana estava a dizer que 90% da malta aprende. Eu até diria que há de ser mais, não é? Ou seja, aprende-se sempre qualquer coisa. E eu acho que mais do que aprender. Eu perdi a minha linha de raciocínio. Eu peço imensa desculpa. Mas sim, epá, mais do que serem desafiados e mais do que sentirem que o Inove vos trouxe para a porta final, epá, vocês sabem, nós sabemos todos, somos engenheiros, nós sabemos que hoje em dia já não existe isso da porta final, não existe isso de aos 20 anos, aos 22, aos 23, o que quer que seja, no meu caso aos 26, aos 25, sermos contratados para o emprego que vamos ter durante a vida toda. Isso já não existe, não é? Hoje em dia as coisas são muito mais maleáveis e o mercado flutua, inclusivamente. É uma das grandes maneiras que nós temos de aumentar o nosso valor até certo ponto, não é? Se um tipo está a trocar de emprego a cada 6 semanas, há alguma coisa há de errado ali por trás.
Mas uma pessoa que também ficou com o mesmo emprego durante 20 anos, hoje em dia já quase que se diz que a pessoa estagnou, não é? Que a pessoa... há de haver ali uma razão para a pessoa ter ficado esses 20 anos parada, desses 20 anos no mesmo sítio a fazer, principalmente se estiver a fazer a mesma coisa. Obviamente que se houver uma questão de alteração de funções e de subir bastante na empresa, a questão pode ser posta de uma maneira diferente, ou pode ser justificada de uma maneira diferente. E nesse sentido eu acho que o Inove pode não nos trazer à porta final, mas sem dúvida que é uma chave muito boa para nos abrir uma porta também ela muito boa. E é esse o meu, em resumo, é esse o meu testemunho, é esse o meu, a minha perspectiva sobre o que é que o Inove me trouxe a mim, e pode trazer a muitos de vocês. Obrigado pelo testemunho. Já estamos mesmo em cima da hora de terminar. Não sei se mais alguém tem uma última questão para colocar. Eu tenho uma questão muito simples, também técnica outra Força. vez, se puder, que é Sim. relativamente ao certificado de inglês. A Adriana disse no início que tinha aqueles 4 anos. E isto é só para perguntar, o meu certificado, por exemplo, é aquele que mencionou, do Cambridge Assessment, mas os 4 anos acabam em julho deste ano, ou seja, teria que arranjar ele está ao nível da frição ou este aqui ainda servia? Eu não percebi muito bem se há alguma validade ou não. Foi emitido em 2017. Sim, em julho. Pronto, nós vamos permitir o ano inteiro, há de ser 2017 até à data. Nós temos esta baliza para tentar, porque há pessoas que fazem os testes, não é? Quer seja do Cambridge ou outros, e depois não praticam e acabam por perder ali algumas competências. E nós damos estes 4 anos precisamente para balizar, para tentarmos perceber, porque às vezes é dito, eu falo um C2, mas depois chega-se à entidade e realmente a entidade tem a língua inglesa por nativa no dia a dia, não é? Ou seja, temos de falar inglês e depois a pessoa não consegue acompanhar. Mas sim, se foi 2017, ainda é aceito para estas candidaturas, sim, David. Boa. Ok, obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Não, acho que não. Parece que não. Nesse caso, vamos dar por terminado este webinar. Muito obrigado à Adriana, muito obrigado ao Afonso pelo seu testemunho, muito obrigado à Inove Contacto, espero que tenham saído um pouco mais esclarecidos. Resta mesmo só agradecer. Eu também só queria agradecer o convite para estar aqui na sessão. Espero que tenhamos conseguido esclarecer os alunos do técnico. Eu espero que realmente se candidatem ao programa. E para aqueles que estejam interessados, queria desafiá-los a inscreverem-se no alerta que está no site em novocontacto.pt, porque o alerta vai permitir saber em primeira mão quando é que são lançadas as candidaturas, ou seja, quando é que os formulários ficam disponíveis. Por isso, se tiverem interesse, subscrevam o alerta e depois nós avisamos em primeira mão que as candidaturas vão abrir no dia X. Se não for o nosso caminho, desejo a todos muitas felicidades no percurso académico e profissional. E se tiverem dúvidas, também tem o nosso e-mail no site, estejam à vontade. Estaremos sempre disponíveis para vos acompanhar, quer na candidatura, quer se abraçarem efetivamente o desafio. E uma palavra final ao Afonso, um enorme bem-aja ao Afonso por ter tirado este bocadinho para estar aqui connosco. E obrigada, João. Ora, essa, muito obrigado outra vez, Adriana. Obrigado, Afonso. Não sei se o Afonso quer dizer mais alguma coisa, não? Obrigado, pai, e tenham o resto de uma boa semana. Igualmente.